era o O negócio começo que dos assim, cara, eu acho que... Vingadores. E o que foi que eu vi muitas críticas da galera falando? Porque assim, eu talvez seja esse um dos maiores problemas, mas é que o filme tem tanto problema. Que é o quê? Do Sam Wilson não conseguir passar o feeling de Capitão América. De não ser aquele símbolo. E aí eu acho que isso é culpa da própria Marvel. De não ter conseguido construir direito. Porque depois que o Steve Rogers aposenta, ele tem duas opções. Ou o Sam vai virar o Capitão América, ou o Bucky. O Buck. Tanto que a série é meio que isso, né? O É os dois tentando se entender. Quem vai Isso, sumir? exato. Quem É, vai são assumir as o duas posto? E era opções. muito o Sam também tentando entender por que eu e não o Buck. Isso. Né? Era Sim, essa então, questão no dentro dele. E tal. Só que, o que o Steve Rogers fez era o mais lógico de se fazer. Tipo, o Steve Rogers, ele tomou uma decisão egoísta, de tipo, agora é minha hora de viver, eu salvei o universo mais de uma vez, é a hora de eu poder ter a minha vida, que ele não teve, né? Ele foi continuar isso aqui. Só que tu pega a história do Steve Rogers no universo da Marvel. Ele era um herói de guerra na Segunda Guerra Mundial, né? Ele tomou o soro super soldado, virou um símbolo da Revolução Americana e da salvação dos Estados Unidos. Lutou contra os nazistas e com os super nazistas, né? Porque tinha os super nazistas da Hydra. Da Hydra, venceu. Não, virou gelo. Aí foi congelado. Não teve vida por sei lá quantos anos. Quando ele volta, em vez de ele ver a vida dele, não, eu vou salvar todo mundo de novo. E de novo. Né? Eu já vi um vídeo no YouTube que o cara fala que, pra ele, o final do Capitão América 1 é um dos melhores finais de todos os finais da Marvel. Que ele descansou, né? Que ele descansou. É porque ele acorda e aí ele vai pra Times Square, cara, e é tudo muito chocante pra ele. Tudo, né? Porque ele fala, que porra que aconteceu aqui, Primeiro ele encontra uma Peggy Carter da Shopee. Peggy Carter da Shopee, cara. Esse final é muito doido. E aí, assim, o que acontece? E aí ele passa, junto os Vingadores, briga contra o governo, briga contra os aliens, briga com o Tony Stark. Ele é realmente o herói, cara. Tipo, de todos os heróis da Marvel que a gente tem até o final da Guerra Infinita, o que mais simboliza o herói é ele. E na Guerra né? Civil ele mostra muito isso, porque né? Porque ele vai contra o governo, que ele sempre foi do governo. Sim. O Steve Rogers, de todos os heróis da Marvel, dessa Marvel, né? É o cara que tem menos defeitos humanos, diria assim. Ele era tipo Superman, sabe qual é? Ele levantou o Mjolnir, né? Ele não tinha arrogância, ele não Floyd. tinha egoísmo, ele não tinha nada. Tudo que ele fazia era pra ser o herói. Não é que os defeitos que o Thor tinha, que o Tony Stark tinha, nada, ele não tinha. E ele era o herói. Um helicóptero no braço, Não, ele lembra fez de tudo, daquela cara. cena? Aí tem o segundo, o Capitão América 2, que ele tem muitos conflitos por causa do Bucky, e mesmo assim ele faz tudo certo no final e tal. E ele sacrificou muito, a vida dele é só sacrifício. Pra chegar no final ele decidir se aposentar. O Sam não teve esse arco. Ele não passou por nada disso. até E ele difícil, não tem né? os superpoderes, pô. É. Porque pra você inspirar do jeito que esses heróis inspiram, você tem que... E sabe que uma coisa que isso me irritou? Era a quantidade de vezes que o Sam resolveu lutar sem os equipamentos dele, pô. Sabe? Aí o mano com o revólver virou uma grande ameaça pra ele, pô. O Gun Spring. O Gun Spring. Sabe, O Giancarlo Esposito. Cara, pra ir pra porrada, você tinha que estar... Já que os seus poderes vêm da sua equipamento, você devia estar com ele o tempo todo, pô. Vamos deixar claro uma coisa. Mataram o Mercúrio com um tiro, né? O que seria o Falcão? Ok, tudo bem. Mas tudo quando bem. o Gun Spring jogou a granada no carro do Sam, eu falei... Acabou. como que Vai morreu? subir os créditos agora. Não, pô, Explodiu, pô. o mano com o revólver, ele se escondeu atrás do carro, pô, você é o Capitão América. Não, mas ele você falou é o Capitão América, ele falou que irmão, tava você de se esconde atrás do Kevlar. carro. Ele falou, estava de Kevlar. Não, ele tava, porque tomou... Então a gente tem que até justificar isso, porque ele tomou uma facada e ele Tava tava com com duas facas aqui, ó, tipo, em pé. Eu falei, como Pois é. assim, cara? Esse é um ponto importante do filme, eu acho, que tava se esforçando pra introduzir o Sam como um novo personagem, e não como um Capitão América 2, vamos dizer assim, um Steve Rogers 2. Então é tipo o cara que realmente, sem o equipamento, ele é só um cara normal, com a força de vontade. O que move ele é a força de vontade, assim como o Steve, né, de certa Mas ele tem a forma. roupa. A roupa é foda também. A roupa é E o foda, escudo, né? justamente. O Mas escudo. sem a roupa, exatamente. E essa é uma mensagem que, na real, todo filme da Marvel meio que aborda, ou a maioria deles, pelo menos. Porque o Tony Stark tem essa dinâmica de, pô, eu sem a armadura, eu Sem sou o poder. quê? Aham. Mas ele é um cara genial, e em vários filmes dele, no primeiro e no terceiro, eu acho, e em algum Vingador, no primeiro Vingador também teve essa parada. Essa questão. No Guerra Civil também teve. Do tipo, pô, tirou a armadura, o cara ainda é um cara genial, e ele prova que ele é o Homem de Ferro mesmo sem armadura. O Capitão América fala isso pra ele, né? Você ser essa armadura é quem? exato, no Playboy, primeiro Playboy, Vingadores. milionário e Filantropo.
E no filme do Homem-Aranha também tem esse papo. No primeiro Homem-Aranha, o De Volta ao Lar, o Tony Stark chega pra ele e fala, tirar esse traje aí, você é o quê? Se você não é nada, você não devia ter ele. Tô parafraseando, né? Mas, sei. E aí eu acho que esse momento que o Sam é atacado no Ferro Velho, achei um pouco escroto ser no Ferro Velho. Sim, mas, sim. Beleza. Foi esse momento aí, dele provar que ele é capaz, ele é o Capitão América mesmo sem soro e sem equipamento, então, né? Eu acho que essa parte também foi importante. Eu gostei dessa parte. Eu gostei do Sam, ele agir sem o traje. Porque nas HQs a gente conhece o Sam como o sidekick do Steve. Só que, tipo assim, o Sam, ele já era um cara que foi identificado pelo Steve no exército, viu que o cara já tinha um potencial, e aí ele treinou o Sam. É porque a gente não viu isso. O MCU não trouxe esse arco de treinamento do Steve com o Sam. Mas, tipo assim, se o Sam já era um cara que tinha predisposição para artes marciais, o Steve treinando ele, o Sam, ele é muito porradeiro. O Sam, a gente vê isso na hora que ele... Mas o Steve treinou o Sam? No HQ, ele é o sidekick dele, pô. Mas nos quadrinhos da história de origem dele é até uma bagunça, né? Porque acho que o Caveira Vermelha trocou de corpo, e aí foi o Caveira Vermelha que treinou o Falcão. É? É uma maluquice dessa. A gente vê aquela cena do Sam com a Isaiah, que, tipo assim, o cara é o primeiro Capitão América. O cara tem o soro do super soldado. E aí ele fala assim, vamos ver se você tá bom. E aí você vê o Sam, tipo, com roupa de paisano, altamente ágil, pô. Ele consegue fazer uns malabarismos loucos e consegue tirar ele, estilo Kakashi Sensei, né? Tira os negócios dele. Mas aí que tá. E aí eu entendo esses pontos de vista. Pra mim, colou pouco isso, tá ligado? Tipo assim, porque rolou isso aí que você falou, só que ele tomou um soco e quase foi de arrasta pra cima. Sim. Dá uma por causa de um soco, pô. Então, esse Capitão América é muito frágil. Essa que é a questão. E a luta dele com o Hulk cara, é até aflitivo. Porque você viu que o Hulk fez. Vai chegar lá. Com o Hulk é a última coisa que a gente vai falar. A gente vai chegar na luta do Hulk, que é o fim do filme. Claro, a gente vai chegar lá. E pra mim foi isso, entende? Tipo, e aí eles até fazem em 2 momentos do filme. O próprio Cephal devia tomar essa merda desse soro. Ele fala, pô, o Buck falou isso aí, pô, tá errado. Isso foi uma piadinha, mas eu pensei, caraca, então toma logo, pô. Porque ficar nessa toma ou não toma, aí é como se o filme inteiro fosse escrito pra justificar pra gente porque que ele não tomou. Eu também senti mas isso. ele fica relembrando isso, pô, não relembra, dá o soro pra ele logo. O que passa na minha cabeça é isso, por que não tomar o soro? Porque Qual que é o malefício? Então por que não tem nenhuma consequência negativa tomar esse treco, cara? Porque só na hora que você toma, você fica meio fudido ali, acabou. É só o ego dele que vai falar assim, pô. E o Steve era um cara bom, mas tomou o soro. Sim. Então por que o Sam não pode? E fez tudo que ele fez, né? Pô. Pô, ele salvou o universo. E ele já teve oportunidade. Na série, ele teve várias oportunidades de tomar o soro. O Capitão América feio tomou, pô. Exato. Mas às vezes é uma questão que ele acha que o Steve não queria que ele tomasse. E aí ele não toma por isso. Ele quer tomar o suco. E o Steve não quer tomar o suco. Não, o Steve não falou nada. O Steve é um cuzão, mano. Não é. Não, o que ele fez no final foi cuzão. Ele só passou o escudo e falou... Se vira. Tô indo aí. A parte dele ele fez, cara. O Steve não contou nem com quem ele tava o tempo todo, pô. Ele não quis contar. Coitado do Buck. Mas o Steve fez a parte dele, entendeu? Se vira aí, galera. Vocês têm as ferramentas, entende? Mas sabe o que? Uma parada que eu queria muito que fosse uma surpresa nesse filme e não rolou? É o Steve velho aparecer. Também. Queria muito que aparecesse. Mas não vimos ele morrer. Não vimos ele no caixão. Não, ele não tá morto. Porque nos quadrinhos... A última vez ele ficou no banquinho lá, né? Exato. Na pracinha. Porque nos quadrinhos, quando o Steve perde o soro de super soldado e toma a decisão de passar o escudo pro Sam, ele passa um tempo agindo como Capitão Rogers e até como uma espécie de... o cara do computador, né? Dando as dicas e tal pro Sam. E aquela cena do Buck aparecendo e dando um alô, podia ser uma pegada do tipo... Cara, se aparece o Steve ali... Ia ser foda. Ia ser incrível, tá? Ou o Buck falar, falei com o Steve, agora alguma coisa. Não teve nenhuma referência a ele, né, cara? Teve nenhuma referência. Ele sumiu mesmo, e aproveitava e tomava o soro também, todo mundo ia ficar feliz. Então, Sam, olha só. Eu sei que você tá se esforçando, mas toma aí, ó. Toma! Acabou, entendeu? E assim, outra coisa também... Né? Dá um abraço, outra coisa também que eu achei, e aí eu não entendi essas escolhas do roteiro. Porque assim, porra, se é pra ele não tomar o soro, você tem que deixar ele parecer muito foda, pô. Cara, e logo na primeira cena,
Ele toma um pau do soldado grande lá, cara. Ele apanha, mano. Sabe? Então, Como é que... Eu fiquei esperando de me falar que esse cara tinha algum superpoder, alguma coisa, pô. O filme, Não, o cara é o muito filme grande, nos só. manda mensagens conflituosas. Exatamente. Porque Aquele cara lá, ele ele, é pra ser ele tem frágil, soro, não é? né? Não, Aquele cara, não. Aquela galera da Eles são serpente lá. muito grande, muito grande. Não, só os caras. Aquilo com os ali é mercenários. uma rima com aquela cena de Capitão América Soldado Invernal. Sim, no, que ele no luta barco. contra o lutador lá no barco, né? Exato. Aliás, você mencionou isso aí, eu vi vários pontos que pareciam que, tipo assim, vamos pegar a ideia da onde? Vamos pegar daquele filme. Por exemplo, a questão do Sam ter um sidekick, dá pra ver que o Capitão América e o Soldado Invernal tá a mesma coisa. Sim. Tipo assim, o Sam tentando tirar o Isaiah da cadeia e o Steve tentando tirar o Buck da cadeia. É meio Guerra Civil. O sidekick dele é da série também, né? É um rapaz que apareceu na série. Só que ele não tinha o equipamento, né? Não tinha ainda. ele era um vamos policial então da SWAT, comentar, se eu não me engano, né? Vamos... Ele era um policial da SWAT, se eu não me engano, né? Não, ele era do exército. Ó.